Ei, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu estava ansioso pela sua presença. O meu nome é Igor Chicoletti e eu sou o seu professor de matemática no dia de hoje. O meu sinal na comunidade surda é este aqui. Eu quero te avisar que o Sexto Tempo é uma ação da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Mas enfim, vamos ao que nos interessa. Vamos aprender? Vamos começar a falar sobre o valor absoluto e o valor relativo dos números. Você lembra dessa parte? Estamos em um aulão. Nós vamos revisar esse ponto também. O valor absoluto depende muito do conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qualquer outro número além desses são formados por esses naturais que eu acabei de falar para você. Ok. Agora, o valor relativo depende muito da posição desse número. Ele é também conhecido como valor posicional. Eu tenho que lembrar lá do quadro de classes e ordens. Lembra que as classes elas são divididas em unidades simples, unidade de milhar, unidade de milhão e assim sucessivamente. E cada classe tem 3 ordens. A ordem das unidades simples, a ordem das dezenas e das centenas. E serve para cada classe, certo? Isso aqui foi uma revisão rápida do que é o quadro de classes e ordens. Mas, por exemplo, eu tenho aqui o número 5.498. Eu tenho 4 números diferentes. 5, 4, 9 e 8. E o que eu acabei de falar foi o valor absoluto de cada um deles. Agora, o valor relativo depende da ordem que ele tem. Por exemplo, o número 8. Vamos começar com o menorzinho. O número 8, ele é da primeira ordem da unidade. Então, tenho 8 unidades. O número 9, por exemplo, o segundo número, ele já está na casa das dezenas. Então, não é só o número 9. Ele vai ser equivalente ao número 90. O número 4, que está na ordem das centenas, equivale ao 400. Tá vendo como é relativo? E o número 5, que é das unidades de milhar, já é uma outra classe, e ordem, já vai ter a correspondência com o número 5.000. Então, esse é o valor relativo de cada um deles. Repetindo, 5.000, 400, 90 e 8. Até parece que eu li o número, Mas eu só estava falando para ti os seus valores relativos. Eu trouxe um vídeo bem legal falando um outro exemplo para você. Dá uma olhadinha aí na tua tela. O nosso exemplo vai ter o seguinte número: 7.854. Os 3 primeiros números fazem parte da classe das unidades simples e o 7 das unidades de milhar. Uma informação que ela é muito importante é justamente essa que eu estou colocando de vermelho aí no vídeo. O valor posicional está relacionado com a ordem do meu número, como eu estou colocando aí para você. Anota essa informação. O número 4 é de primeira ordem, o 5 de segunda ordem e o 8 de terceira ordem. O 4 vai representar o número 4. 5 equivale a 50 e o 8 a 800. E o 7? 7.000. Um outro conteúdo muito importante é o MMC e o MDC. Vale muito a pena que façamos uma boa revisão agora. Esse conteúdinho aqui, ele vai servir para várias áreas da matemática, inclusive para operações com fração, Que eu tenho certeza que deve ser o teu calcanhar de Aquiles.
você deve ter dificuldade. Bom, eu quero te convidar para me acompanhar aqui na TV Interativa. Eu vou pegar minha canetinha e eu vou te ensinar a fazer o MMC e o MDC dos números que a gente vai ver aqui. Me acompanha. Nós temos os números 6 e 12, 18 e 24. Vamos fazer duas vezes, tá? Eu vou abrir aqui uma cartela mais limpa para que possamos fazer direitinho aqui a nossa conta. Nós temos os primeiros números, né, melhor falando, 6 e 12. Não é 6,12, tá? É o número 6 e 12. E eu vou fazer o MMC. Mas para que eu faça o MMC, o que eu devo me lembrar? Os números primos, né? Você lembra quais são? Eu vou falar alguns para ti. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Esses daqui já são suficientes, certo? Lembrando que o número primo é aquele número que é divisível por 1 e ele mesmo. Vamos voltar para a telinha. 6 e 12. Vamos lá dividir pelos números primos. Como os dois números são pares, dá para dividir por 2. 6 dividido para 2 dá 3. 12 dividido para 2 dá 6. Perguntinha. Esse número 2 que eu acabei de dividir, ele não dividiu tanto o número 6 quanto o número 12? Sim, né? Então o que acontece? Eu vou marcar ele aqui. Deixa ele aí. Vamos continuar. Agora dá para eu dividir por 2 de novo, porque o 6 ainda é par. Vou colocar o 2. 3 não dá para dividir por 2, então repete. Não dá número inteiro, né? 6 dividido para 2 dá 3. Eu já não vou marcar esse meu segundo número 2, porque ele não dividiu os dois números ao mesmo tempo. Deixa ele quietinho aí. Como eu não tenho mais nenhum número par, já não posso usar o número 2. Então, eu vou usar o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido para 3 dá 1. 3 dividido para 3 também dá 1. E aqui encerra. Detalhe, esse 3 que eu acabei de colocar, ele dividiu os dois outros números 3, certo? Então, eu vou marcar esse rapazinho aqui. Beleza. E o que a gente vai fazer agora? Como já cheguei no número 1, já dividi ao máximo, encerrou. Presta atenção que agora eu vou multiplicar isso aqui tudinho, ó. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é igual a 4. Vezes 3 igual a 12. Esse número 12, ele é o meu MMC. Agora presta atenção. Tá vendo os números que eu marquei? Que é o primeiro, o número 2 e o número 3? Esses dois números foram marcados. Eu vou multiplicar o número 2 e o número 3. Porque, como eu falei para você, são os números que estão marcados. Olha aqui. 2 vezes 3. Aqui é igual a 6. Esses números que eu marquei, eles vão me dar o resultado do MDC, mínimo divisor comum, entre 6 e 12. E o MMC é o máximo múltiplo comum entre 6 e 12. Mas agora, o que a gente vai fazer? Tem mais um exemplo, né? Tu anotou? Vou voltar aqui para você ver. 18 e 24. Vamos calcular aqui o MMC e o MDC deles dois. Cadê? Vamos colocar uma linha divisória e vamos fazer o MMC e o MDC de 18 e 24. Vamos lá. 18 e 24. Dividido pelos números primos, né? Por 2. 18 por 2 dá 9. 24 por 2 dá 12. Vou marcar o número 2 aqui. Vou já usar. Dá por 2 ainda? Dá, porque tem um 12, né? Ele é par. 2. 9 por 2 eu vou repetir. 12 por 2 dá 6. Agora esse 2 não dividiu os dois números ao mesmo tempo, né? Então não vou marcar não, deixa ele quietinho ali. O 6 é par, então ainda dá pelo número 2. 9 dividido por 2 eu vou repetir, o 9 tem que ser um número inteiro, né? 6 dividido para 2 igual a 3. Olha, acabou os números pares. Então não dá mais por 2, agora dá por 3. Vamos lá. Por 3. 9 dividido para 3 dá 3. 3 dividido para 3 dá 1. Acabou ali. Vou marcar o 3, não esquece. Porque ele dividiu os dois ao mesmo tempo.
Vou completar aqui um pouquinho a reta, ó. Vou dividir por 3 para finalizar. 3 dividido para 3 dá 1. O 1 já tinha terminado. Acabei aqui as minhas continhas. Aquilo que eu já ensinei para ti. Para encontrar o MDC, basta eu multiplicar o número 2 com o número 3 aqui, certo? 2 vezes 3 é igual a... Deixa eu colocar bem aqui, bem detalhado. 2 vezes 3 é igual a 6. E esse é o nosso MDC. Não podemos esquecer. E o MMC? Basta eu multiplicar toda essa galera, né? Aqui, ó. Certo? Esse vai ser o nosso MMC. Vamos multiplicar aí? Vou só anotar, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Quanto é que dá isso aí? Me ajuda. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 3 dá quanto? 60, 72. Então, 72 é o nosso MMC. Me acompanhou aqui direitinho? MMC e MDC basicamente é uma sequência de divisões, só que por números primos. Eu fiz um outro exemplo também, em forma de vídeo, e eu quero te convidar a observar esse vídeo que ficou bem legal e em time-lapse. Olha aí na tua tela. Me acompanha aqui no MMC entre 6 e 18. Vamos dividir pelos números primos. Primeiro é o número 2. 6 dividido por 2 dá 3 e o 18 dá 9. O 2 dividiu os dois outros números ao mesmo tempo. Marquei. Agora por 3, igual a 1 e o 9 por 3 dá 3. Também dividiu os dois. Marca. E agora para finalizar, vou dividir por 3 e dá igual a 1. Para que eu encontre o MMC, basta eu multiplicar todos os números. 2 vezes 3 vezes 3 igual a 18, que nem está na tua tela. E os números que eu marquei, o 2 e o 3, quando forem multiplicados, 2 vezes 3 é igual a 6, que é o meu MDC. E o número 18, que eu encontrei agorinha, o MMC. Olha esse conteúdo agora. Fração numérica. Só que não é operação. Vamos só comparar uma fração numérica com outra. E uma coisa muito importante, ou melhor falando, uma coisa não, né? Um conteúdo muito importante que nós precisamos para fazer a comparação entre frações é justamente o MMC e o MDC. Eu vou ter que fazer o MMC em relação aos denominadores. Lembrando que denominador é o número que está abaixo do símbolo da fração. E o de cima é numerador. Eu vou agora para a TV interativa e vou pegar aqui, ó, minha canetinha e eu vou te explicar como é que a gente faz para fazer essa comparação. Me acompanha aqui. Aqui eu tenho minha fração 4 sobre 5 e 2 sobre 3. Quando eu quero comparar duas frações, geralmente eu quero saber quem é maior e quem é menor entre elas duas, por exemplo. Eu tenho duas aqui, né? Como eu faço para resolver isso? O detalhe importante para eu fazer a comparação é os denominadores, eles devem estar iguais. Aqui, como elas estão, eu não consigo comparar. Eu não consigo dizer quem é maior e quem é menor. E agora, como eu faço para fazer isso? Eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Você vai fazer por MMC, tá? Me acompanha que eu vou te ensinar uma segunda maneira. Eu vou transformar essa fração 4 sobre 5 e a outra fração 2/3 em uma nova fração que equivale a elas duas. Só que o detalhe é que elas vão ter denominadores iguais para poder fazer essa comparação. Para que isso aconteça, primeiro, eu vou multiplicar o número 5, que é o denominador da fração de cima, com o número 3, que é o denominador da fração de baixo. 5 vezes 3 é igual a 15. Olha aí. Tá vendo? Comecei a minha fração. E as duas já estão com os denominadores iguais. Só que presta atenção no que eu vou te falar. Tu não vai fazer isso daqui. Ah, é o número 4 em cima, vou colocar o 4 aqui. Isso está errado. Tá bom? Você tem que ver um número proporcional a ele. Não vai ser o número 4.
vamos voltar aqui. Para não ficar poluído, deixa eu apagar umas coisinhas aqui. Como a gente já sabe que tem que multiplicar, esse aqui eu vou apagar essa bolinha aqui circulando os denominadores. Beleza. Tá mais clean a nossa tela, né? E agora? O meu novo denominador é o número 15, que é resultado do MMC. Eu vou pegar esse número 15 e vou dividir pelo denominador antigo. No caso da fração de cima, 15 dividido para 5 é igual a 3. No caso da fração de baixo, 15 dividido para 3 é igual a 5. O 5 ficou meio feio, mas é o 5, tá? E agora? Esse resultado eu vou multiplicar com o numerador para eu poder saber qual é o novo numerador que é proporcional. No caso da fração de cima, 3 vai multiplicar o número 4, que é igual a 12. E no caso da fração de baixo, 5 vezes 2 é igual a quanto? Não esquece que é multiplicado, tá? É igual a 10. Agora eu tenho as frações equivalentes às frações antigas e agora eu posso fazer essa comparação. Vamos apagar algumas coisinhas aqui só para não ficar poluído. Agora está bem clean. Essas foram as minhas novas frações. 12 sobre 15 e 10 sobre 15, como eu acabei de mostrar para você. E aí, qual fração é maior e qual é a fração menor? A de cima, né? Como é que eu faço para entender isso? Se os denominadores são iguais, eu vou olhar para o número de cima, que é o numerador. Se o numerador é maior, a fração ela vai ter um resultado maior. Então, 12 sobre 15, que é equivalente a 4 sobre 5, é a nossa fração de maior valor. E mais uma vez eu trouxe um vídeo para você entender de uma outra perspectiva, com time-lapse. Acompanha aí na tela. Me acompanha aqui nessa outra perspectiva. 1 sobre 2 e 1 sobre 3. Vamos escrever essas frações com o mesmo denominador. Para iniciarmos, vamos ter que tirar o MMC entre os denominadores 2 e 3. Simples, né? E esse MMC vai ser igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Detalhe, o número 6 vai ser o novo denominador e vai servir tanto para a fração sobre 2 quanto para 1 sobre 3. Anota a outra fração ali do lado, que a gente está encontrando uma equivalente. Os denominadores já foram encontrados. Para encontrar o denominador, ou melhor falando, o numerador, eu vou dividir o novo denominador pelo antigo. 6 dividido por 2, 3. Anota no cantinho. 6 dividido para 3 igual a 2. Anota no canto também. E agora eu multiplico com o numerador antigo. 3 vezes 1 igual a 3. 2 vezes 1 igual a 2. Então, agora eu tenho as minhas novas frações equivalentes a 1 sobre 2 e 1 sobre 3. O outro conteúdo para esse aulão é o princípio multiplicativo. Eu gosto bastante desse conteúdo. Como o próprio nome está dizendo, eu preciso multiplicar. Mas calma, vamos entender esse contexto da multiplicação. Vamos supor que uma pessoa ela tenha 3 camisas de cores diferentes e 4 shorts de cores diferentes. Quais são as possibilidades que essa mesma pessoa tem para se vestir? Isso a gente está desconsiderando os calçados, né? Vamos focar só na blusa e no short. Para ficar mais claro, eu vou colocar aqui na tela para você entender. Olha aí. As cores são amarela, verde e azul da blusa. E do short tem o vermelho, o preto, o branco e o roxo. Vamos verificar as possibilidades só para a cor amarela da camisa. Pode ser amarela com short vermelho, que particularmente não vai ficar legal, hein? Amarela com short preto, esse aqui vai ficar uma combinação bem bonita. Amarela com short branco e amarela com short roxo, inimigo da moda. Só com a camisa amarela, temos 4 possibilidades. E se eu fosse considerar as demais cores de camisas? Quantas possibilidades eu teria no total?
O princípio multiplicativo ele vem justamente para esse tipo de contexto. Se para a camisa amarela tenho 4 possibilidades, só para a camisa verde também terei mais 4. Assim como para azul também terei mais 4. Vamos aqui para a TV interativa que eu vou deixar todas as possibilidades de combinação para ficar o mais claro possível. Olha aqui como eu falei para ti, coloquei todas as possibilidades. Com a camisa amarela, nós temos a com short vermelho, com short preto, com short branco e com short roxo, certo? Só com a camisa amarela, nós temos quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, certo? E com a camisa verde, não só com a camisa verde. Olha aí, vamos seguir a sequência. Nós temos uma 5ª possibilidade, 6ª, 7ª e 8ª. Então, com 2 camisas, verde e amarela, e 4 possibilidades de short, eu já tenho 8 formas diferentes de me vestir. Já dá mais de uma semana, né? Agora vamos colocar a camisa da cor azul. Terei a possibilidade número 9, 10, 11 e 12. Olha aí. Então, se eu tenho 3 cores de camisa e 4 cores para o meu short, então eu vou ter 12 possibilidades de vestimenta. Ficou um pouco mais claro, né? Mas aonde que entra o princípio multiplicativo? Vamos supor que eu tenho uma pessoa, um colega, que ele tenha mais peças de roupas. Ele tenha 10 camisas e 5 shorts. Eu vou ter que fazer todas as combinações possíveis? Não. Quantas opções de camisas nós tínhamos? 3, certo? Amarela, verde e azul. E quantas possibilidades de shorts? 4. Vermelho, preto, branco e o roxo. Basta eu multiplicar esses 2 valores, que são as minhas possibilidades. 3 vezes 4 é igual a 12 formas diferentes de me vestir com as possibilidades, ou melhor falando, com as peças de roupas que eu tinha. Interessante, né, esse princípio multiplicativo? Como eu falei para você, eu gosto bastante. Agora que nós vimos todos os nossos conteúdos, eu quero te convidar para o nosso momento de praticar o que acabamos de ver. E aí, vamos exercitar? Vamos iniciar com a nossa primeira questão. Vou ler para você, olha aqui na tela. Questão 1. Identifique os valores relativos dos números abaixo. Letra A, 357. Letra B, 1980. Letra C, 5.673. Letra D, 23.471. Eu vou dar um tempinho para você resolver. Essa aqui não é de marcar. Você tem que fazer alternativa a alternativa. 1, 2, 3 e... tempo na tela.
Bom, vamos resolver a nossa atividade agora, certo? Questão 1. Eu quero identificar, na verdade, a questão está me pedindo que eu identifique os valores relativos. Não são os absolutos, hein? A letra A vai ficar dessa forma. O 3 representa o 300. Posso até colocar um sinal de mais aqui. O 5 representa o 50. E o 7 representa o 7 mesmo. A letra B. O 1 vai representar 1000. O 9, 900. O 8, 80. Poderia acabar aqui. Ou acrescentar um zerinho aqui que não vai influenciar em nada. Só para deixar um representante das unidades. A letra C. O 5 vai representar as unidades de milhar, 5.000. O 6, 600, representando as centenas. O 7, 70, representando as dezenas. E o 3, representando as unidades, aqui no finalzinho. A letra D, para finalizar. O 20, ou melhor, o 2, ele vai representar o 20.000. Que é justamente as dezenas de milhar. O 3, 3.000, as unidades de milhar. O 4, 400, são as centenas. Vou colocar aqui embaixo, tá? Mais. O 7, coloca aqui no cantinho. O 7, representando os 70, que são as dezenas. E 1, as unidades simples. Sozinho, aqui no finalzinho. E aí, você acertou essa questão? Bem legal para praticar a ideia de valor relativo, né? Quero te convidar agora para fazer a nossa segunda atividade. Eu vou ler para você, olha aí na tela. Qual das opções é a correta? Letra A, 1 sobre 2 maior que 2 sobre 3. Letra B, 1 sobre 3 é maior do que 2 sobre 5. Letra C, 1 sobre 4 é maior do que 1 sobre 3. Letra D, 5 sobre 3 é maior que 2 sobre 3. Pensa bem nessa questão. Responde com estratégia. Foi a dica máxima que eu te dei. Vou deixar um tempinho para você resolver. Mas eu não vou colocar 3 minutos não, como na outra questão. Deixa eu ver aqui. 2 minutos é o suficiente. Editor, 2 minutos, hein? Tempo na tela.
E aí, 2 minutos serviu para você? Tenho certeza que sim. 1 minuto dava. Me acompanha aqui na tela que eu vou resolver para você. O que está acontecendo nessa questão 2? Eu tenho frações e eu estou comparando essas frações. E todas elas com sinal de maior que, né? Então fica mais tranquilo, de certa forma. E aí, olha o que eu vou analisar aqui. A letra A, deixa eu apagar isso aqui. A letra A, eu tenho os denominadores 2 e 3, são diferentes. Então vou ter que fazer o MMC. Vou olhar a letra B. 3 e 5 também são diferentes. Vou também ter que fazer o MMC. Deixa eu ver a C aqui. 4 e 3 também é diferente, também tem que fazer MMC. Olha aqui a letra D, deixa eu colocar ela bem rezinha, bem certinho aqui. Tá com denominador igual. Opa, então posso fazer uma comparação aqui, né? Bora ver se já tá certo. 5 no numerador, na fração à esquerda, e na fração à direita o número 2. 5 é maior do que 2, então 5 sobre 3 é maior do que 2 sobre 3. Então, nessa questão, eu não precisei calcular muita coisa, né? Só observar. Na verdade, eu não calculei nada. Eu só observei. Tá vendo? Às vezes, as questões elas vêm igual a essa que eu acabei de fazer. Tem que ter a sagacidade de perceber. E antes de sair resolvendo de forma louca, dá uma lida nas alternativas. Vai que você consegue resolver sem calcular nada. Certo? Bom, vamos para mais uma questão. A terceira questão ela diz o seguinte. Olha aí na tua tela. Ao abrir o seu guarda-roupa, Osvaldo percebe que apenas alguns pares de roupas estão disponíveis para sair no final de semana. Dentre as roupas disponíveis, ele tem 5 blusas, 2 calças jeans e 2 pares de tênis. Tem mais do que eu, Osvaldo. Quantas opções Osvaldo tem para montar o seu visual? Vamos ajudar o Osvaldo nessa? Quais são as opções dele? Né? Tem mais roupa do que eu e do que você. Editor, deixa eu ver aqui quanto tempo. 2 minutos. 3 minutos, 3 minutos. 3 minutos, por favor.
Vamos lá resolver essa questão, né? E aí? Lembra do princípio multiplicativo? Vamos ajudar o Oswaldo. Vou calcular para você. Quantas roupas ele tinha? Vamos identificar aqui na questão, né? Ele tinha 5 blusas, com certeza é uma para cada dia da semana, né? 2 calças jeans e 2 pares de tênis. Ao todo, quantos visuais ele pode ter? Princípio multiplicativo, né? É só multiplicar as opções, eu não preciso desenhar todas elas. 5 blusas vezes 2 calças jeans vezes 2 pares de tênis. Vamos multiplicar isso aqui. 5 vezes 2 dá 10, vezes 2 igual a 20. Ó, só com essas roupas que ele tem, já pode andar 20 dias, todos os dias com roupas diferentes. Letra C de Chicolete, claro. Então acabamos de ajudar o Oswaldo e descobrimos que ele tem 20 possibilidades para sair no seu bendito final de semana. Acabamos de ver as 3 atividades sobre o aulão, que foi muito legal. Eu, particularmente, gostei bastante dessa última, que é princípio multiplicativo. Mas eu quero te convidar para o momento final da nossa aula. O que eu aprendi hoje? Bom, o aulão terminou. Mas antes disso, vamos rever alguns pontos que nós vimos na aula de hoje. Ou melhor, no aulão de hoje. Primeiro começamos com o valor absoluto e o valor relativo. Lembrando que o valor absoluto está muito relacionado com os números naturais, do 0 até o 9. Por outro lado, o valor relativo depende muito da posição que esse número natural vai ter ao longo do quadro de classes e ordens, certo? Depois nós vimos MMC e MDC. E precisamos, quase sai errado, né? Precisamos entender que para que eu encontre MMC e MDC, eu tenha a sagacidade de lembrar dos números primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e por aí vai. São infinitos. Mas você viu que a gente usou até o 3. Já é o suficiente, certo? Depois de MMC, aprendemos a comparar frações. E para comparar, eu preciso do MMC. E o ponto-chave da aula, na minha opinião, que é o princípio multiplicativo. Para eu saber as possibilidades que eu tenho em um determinado contexto. Nós vimos no contexto de vestimenta, mas pode ser aplicado em outros contextos de forma mais simples, ou melhor, tão simples quanto a que nós vimos hoje. Eu quero te agradecer pela presença desse aulão. Muito obrigado e eu espero muito que você tenha gostado. Tchau, tchau e até a próxima!